Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria participar das festividades dos 108 anos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, meu querido Centro Espírita Bezerra de Menezes, da chamada Maia Lacerda. Puxa, em 1977, quando eu entrei nessa casa pela primeira vez, nossa, foram tantas bênçãos, tantas, que podemos dizer que antes de 77, antes de conhecer o Bezerra de Menezes, eu era uma pessoa. Depois sou uma outra pessoa. Não só pela bênção da casa, que me proporcionou a visão espírita maravilhosa, que Allan Kardec foi o abençoado codificador, mas porque também ficamos mais próximos desse apóstolo do espiritismo no Brasil, que é o nosso Bezerra de Menezes. E agora vem a proposta aí nos 108 anos para se falar das lições de amor, né? E as ligações que o trabalhador espírita deve ter com essas lições de amor. Eu acho que a coisa mais importante que o Espiritismo tem para trazer para a humanidade é a certeza da imortalidade da alma, né? Acho que essa é a maior de todas as caridades que possamos fazer para com alguém, dar a ela essa certeza de que a vida continua, que o túmulo não foi suficientemente grande e forte para prender o espírito, né? E que o espírito liberto sempre canta e vibra e vive em plena consciência. Que beleza nós temos essa certeza da imortalidade da alma, que o Espiritismo, então, tem como, podemos dizer, pedra angular, base, né? Sem isso, como se ter aquilo que Paulo falava da fé, da esperança e da caridade, né? Como realizar a caridade verdadeira se não se tem fé? Como realizar a fé e ter a fé verdadeira se eu não tenho a esperança da imortalidade da alma? Então, isso é muito importante, podemos dizer, é coluna no Espiritismo, a imortalidade da alma. Eu me lembro que certa vez eu assisti uma palestra aí de uma trabalhadora da Casa Bezerra de Menezes, continua trabalhadora porque a desencarnação não mata ninguém, que é a Zita, né? A Zita falava com todo o carinho, uma vez numa palestra inesquecível para mim, falando que o espírito é imortal, porque se nós podemos imaginar que ele partiu de Deus, Deus sendo o Criador, só poderia ter nos criado para a eternidade. Porque se Deus é espírito e nós somos espíritos, só poderíamos ter essa imortalidade como eterna. Muito bem. E o Dr. Bezerra de Menezes, né, o nosso querido patrono, ele, dos seus 15 filhos, 2 com a primeira esposa, Mariquinhas, né, e 13 com a sua segunda esposa, a Dodoca, dos seus 15 filhos, 9 desencarnaram antes dele partir, no dia 11 de abril de 1900. Partir para a espiritualidade, mas continuando aqui do nosso lado, né, por solicitação a Maria de Nazaré para cuidar de nós. Repare então que ele teve a experiência da perda, que a gente chama assim, da perda de 9 filhos. E como interpretar essa palavra perda, né? Como é que o nosso mentor interpretava ela? Perda nada mais é do que ele chamava de depósito do Senhor. Então, como ele chamava os filhos dele? Depósito do Senhor. É como se fosse um depósito bancário. Quando você vai na sua instituição bancária e faz um depósito, aquele depósito não pertence ao banco, pertence a você. E você pode, por exemplo, ir lá sacar a hora que você bem entender. Então você faz um depósito, e esse depósito pode durar 1 mês, pode durar 1 ano, pode durar 10 anos, e assim
segundo a sua necessidade. Assim também, diz Dr. Bezerra de Menezes, os nossos filhos são depósitos do Senhor. Ele deposita para que possamos cuidar deles, né? Então devemos ter muito cuidado na administração desse patrimônio que não é nosso. Esse patrimônio é do Senhor, que são os nossos filhos. Como também nós temos cuidado quando nós colocamos os nossos filhos numa creche, né, num colégio, e a gente vai lá para ver se o colégio tá bom, se as titias lá, as governantas, as servidoras, se todas estão imbuídas num bom propósito educacional. Assim o Senhor coloca os filhos dele para as nossas responsabilidades. E nós devemos saber como nós fazemos com esse patrimônio que é do Senhor. E ele também, como depositou para a nossa gerência, e devemos administrar como bons talentos e não enterrar os talentos. Por isso que nós precisamos enriquecer esses filhos do Senhor com muita educação, com muito entusiasmo, com muita coragem, que é a força da esperança, da imortalidade da alma, para eles serem firmes, seguros, né? E o Senhor também pode retirar esse depósito ou sacar esse depósito a hora que ele bem entender. Evidentemente que Dr. Bezerra de Menezes diz que nós possamos ficar com os olhos marejados d'água, né? O banco não gosta muito quando o depositante vai lá e saca o dinheiro, né? Mas o que vai fazer? Ele tem que entender e até aquele momento ele tem que administrar muito aquele patrimônio. Assim também, às vezes, a gente fica assim, muito tenso, ficamos com os olhos marejados d'água, choramos, muitas pessoas, às vezes, por não compreender a imortalidade da alma e o seu papel de pai ou de mãe no processo educativo dos filhos, caímos às vezes em desespero, em aflição. E aí, como gerenciar isso, né? Diz o Dr. Bezerra, temos que entender, os filhos não são nossos, os filhos são espíritos e pertencem ao Senhor. Foi assim, então, que eu vou trazer aqui para a nossa reflexão uma passagem lindíssima do nosso querido mentor, Dr. Bezerra de Menezes, que está no livro Amanhece, de Francisco Cândido Xavier, por Espírito Diversos, né? E que é da editora GEM, que é do grupo espírita Emmanuel, né? Esse livro é maravilhoso, Amanhece. E são reflexões na obra de Kardec, em que vários espíritos trazem reflexões juntamente com os estudiosos encarnados. É assim que, certa vez, né, pessoas se aproximaram lá do grupo do nosso Chico Xavier e pedindo notícias. Notícias de quem? Notícia, eram vários casais pedindo notícia dos seus parentes desencarnados, dos seus filhos desencarnados. Queriam notícias mediúnicas. Antes de vir a lição do mentor, eles estudaram, então, a pergunta 155 de O Livro dos Espíritos, que trata desse assunto, né? Que vamos lá, vamos ver a pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, há um laço fluídico que prende a alma ao corpo. Desfeito esse laço, né, que a gente chama de cordão fluídico, a alma volta ao plano espiritual e o corpo volta para a terra que o formou. E, ao mesmo tempo, os fluidos anímicos que envolvem o corpo voltam, como nos fala Allan Kardec, para o laboratório da natureza.
Ora, isso já é tema muito antigo, já está no livro do Eclesiastes, no capítulo 12, nos versículos de 5 a 7, quando a sabedoria de Salomão, né, nesse livro Eclesiastes, diz assim: antes do espírito voltar a Deus que o fez e do corpo voltar a ser pó, é necessário que se rompa o cordão de prata. Olha que interessante, né? Antes do espírito voltar a Deus que o fez e o corpo voltar a ser pó, a terra, é necessário que se rompa o cordão de prata. Aí os amigos que estavam lá com Chico Xavier, nessa reunião, estudaram essa pergunta 155. E é interessante que eles estavam ali esperando notícia dos seus parentes desencarnados, né, dos seus filhos, principalmente eram casais sofridos, muitos que perdem os filhos por doenças várias, ou então muitos por acidentes de carros, acidentes automobilísticos, né? E quem veio trazer o recado de amigo, olha que título lindíssimo, recado de amigo, foi o nosso mentor, o Bezerra de Menezes. Essa lição está nesse livro, nas páginas 108 e 109 do livro, como eu falei, Amanhece. Muito bem, recado de amigo. Vamos acompanhar um pouquinho o Dr. Bezerra, vamos parando e fazendo uma reflexão. Pais amigos, diz ele, e abençoados corações maternos, que solicitais em prece a palavra de filhos inesquecíveis. Tende fé e serenidade. Olha, você só pode ter fé se tem a esperança da imortalidade. Você só pode ter serenidade se tem a certeza na imortalidade. Continua o doutor Bezerra. Aguardemos. Ofertai aos vossos companheiros de vossos ideais, presentemente domiciliados no mais além, aquilo de melhor que hoje esperam receber do vosso amparo, em forma de paciência e coragem. Então nós temos que ofertar aos companheiros de nossos ideais, que agora se encontram no plano espiritual, aquilo de melhor que hoje esperam receber de vosso amparo, em forma de paciência e coragem. Então, quando a gente quer muito receber comunicação dos nossos desencarnados, dos nossos amigos e parentes desencarnados, nós temos que ofertar, né, a eles um espírito de paciência e o espírito de coragem diante da dor da separação, né? Continua o nosso doutor Bezerra. Alguns desses desencarnados, se vos apresentam aos corações, aqui mesmo, sem que vos afetem os sentidos controlados na estrutura fisiológica. E outros aguardam refazimento, a fim de se retomarem junto de vós outros no trabalho de amor e retribuição que vos deve. Então, quando se vai para esse tipo de reuniões, como foi o caso desses amigos que foram lá procurar o Chico Xavier, muitos dos seus filhos, dos seus parentes, já estão ali e se comunicam através do coração, sem abalar a nossa estrutura fisiológica, né? Sem que os nossos sentidos controlados da estrutura fisiológica percebam. É uma comunicação apenas inspirativa, na certeza de que estão presentes pela imortalidade da alma. Muitas vezes nós sentimos aquele arrepio, aquela alegria, as lágrimas vertendo, é a presença deles, né? Sim, estão junto conosco. E outros não podem estar ali nessa conversa pelo coração. Por quê? Porque estão, como diz aqui o doutor Bezerra, aguardando o refazimento em outras instâncias, em hospitais espirituais, né, recebendo amparo
fisiológico, podemos dizer, para o perispírito, e amparo psicológico para as estruturas emocionais do corpo mental. Então, nós temos que, antes de tudo, então, levar, como pede o mentor, a nossa paciência, a nossa coragem, para que eles não caiam em sofrimento, né? Porque, imagina, eles estão ali do nosso lado, se comunicando pelo nosso coração, e a gente está sem paciência e sem coragem, esse diálogo fica mais difícil. E os que estão se refazendo também, sem a nossa paciência e a nossa coragem, falando, então a vida não continua, eles não estão aqui, eles não deram comunicação. Essa situação de desespero, de angústia, de aflição, chega também a eles que estão se refazendo, e aí fica mais difícil se reestruturarem psicologicamente. Continua o nosso Bezerra. Nossas palavras não se propõem a contemporizar, sustentando-vos a expectativa inquietante nos círculos de saudade atormentada em que vos debateis. Aspiramos tão somente a soerguer-vos a esperança. Olha, então eu entendo, diz Dr. Bezerra, a dor de vocês. Não quero contemporizar. Não vou dizer que não há dor para aqueles que têm toda essa ideia de posse, né, dos meus filhos, que ainda não compreende que os filhos pertencem ao Senhor, pertencem à vida, e que Deus é o Pai de todos. Então, diz ele, não quero contemporizar, né? Não quero dizer que vocês não se encontram em saudade atormentada e que as pessoas se debatem às vezes diante dessa saudade. Mas a reflexão que ele quer fazer conosco será que não podem aspirar a esperança? Será que vocês não podem erguer na estrutura, no pilar da esperança, que é a certeza da imortalidade da alma? Como dizia Paulo de Tarso, a nossa esperança tem que ser no invisível e não no visível, no que é passageiro. Continua o nosso mentor Bezerra de Menezes. Cabe-nos afirmar que somos os vossos irmãos renascentes dos conflitos humanos, herdeiro de vossas lutas e de vossas lágrimas no plano espiritual, compreendendo, graças a Deus, quanto vos doem os claros que vos ficaram impregnados de insatisfação e de ausência nas áreas do lar. Ora, então ele diz que ele é um irmão renascente no plano espiritual e que aqui na Terra ele passou por conflitos humanos, que ele também foi herdeiro de muitas lutas e de muitas lágrimas, né? E que agora ele está no plano espiritual e ele compreende perfeitamente essas lágrimas, essas lutas, esses conflitos humanos. Por quê? Porque ele passou por isso. E sei, diz o doutor Bezerra, quanto vos dói esses claros, essas ausências na nossa mente, no nosso coração, da insatisfação e da ausência dessas pessoas dos nossos lares, né? Então ele, podemos dizer assim, ele é um irmão de dor. E não é porque ele está no plano espiritual que ele deixou de compreender as nossas dores, porque aqui ele teve conflitos, aqui ele também foi herdeiro de lutas, aqui ele teve lágrimas, aqui ele teve ausência, teve claros no lar, e ele sabe muito bem como é que é essa dor, mas ele quer trazer esperança para esses pais. Como ele teve esperança quando estava aqui encarnado, com as muitas comunicações dos seus filhos recebidas nas várias instituições, nas várias reuniões mediúnicas que ele frequentava, e que ele pegava essas comunicações e publicava, inclusive em jornais leigos. Ele quer que esses familiares mantenham a esperança, na certeza de que ele é um parceiro de dor, que ele também teve filhos que foram ausentes do lar e que esses pais devem compreender, e que ele não devem compreender que ele não teve um caso, dois casos, como normalmente
são esses pais que estavam procurando ali o Chico Xavier, mas que no caso dele foram 9 essas ausências, né? 9 filhos. Continua o doutor Bezerra. Esperai amando, e amai os companheiros que a divina providência permitiu que vos visitassem no mundo por algum tempo, realizando por eles na terra o trabalho que efetuam por vós na espiritualidade superior, a prática do bem na construção do futuro melhor. Olha como é que ele fala de forma bacana dos filhos, né? Esperai amando e amai os companheiros que a divina providência permitiu que vos visitassem no mundo. Olha, então ele interpreta os nossos filhos, né, os nossos parentes, amigos que desencarnaram como uma visita permitida pelo Senhor. Se visita, quando termina a visita, se volta, né? E que agora eles estão na espiritualidade também visando cuidar de nós, como nós cuidamos deles quando eles estavam aqui encarnados. Imagina no caso dos filhos. Nós cuidamos dos nossos filhos, por enquanto que eles nos visitam pela vontade do Senhor, termina a visita e agora são eles que também continuam nos visitando, nos ajudando, porque nós ajudamos como pais quando eles estiveram aqui conosco. Agora eles só mudaram de domicílio, estão na residência espiritual, mas junto ao nosso coração. Ou junto do nosso coração já se comunicando, ou aguardando para se comunicar pelo coração quando terminarem o refazimento psicológico. Continua doutor Bezerra. Quanto puderdes, recordai-os, qual se eu estivesse ainda sob o olhar, acalentando-lhes as forças, e, sobretudo, configurai-os na memória, não por mortos, e sim por existências contínuas, estampadas no sorriso e na alegria com que vos enalteceram a vida. Então, recordai-os não como mortos, e sim por existências contínuas, amparadas no sorriso e na alegria. É muito comum a pessoa visitar alguém, por exemplo, no hospital, quando vai fazer uma cirurgia, por exemplo, tirar uma vesícula, aí você incentiva a pessoa, não, já você vai sair daí e tal. Aí uma pessoa vai fazer uma amputação da perna, aí você vai lá no hospital, não, isso é passageiro, o que tem? É só uma perna, vai dar tudo certo e tal. Aí todo mundo incentiva, né? A pessoa vai fazer lá uma outra cirurgia qualquer, todo mundo incentiva. Quando ela vai para a maior de todas as cirurgias, que é a da desencarnação, que vai tirar todos os órgãos, e é quando ela precisa mais de incentivo, de carinho, de sorriso, de alegria, de força, a gente vem, então, com uma mensagem de negatividade, que a gente chama de luto, né? O luto. Há uma comunicação de um espírito através do Chico Xavier, que ele diz assim, por que tanto luto, mamãe e papai? Aqui em casa tinha sempre música, agora não tem mais música. Por que, papai? Por que, mamãe, não se escuta a música, né? Então se transforma a vida, e aquilo que era a vida, em, como diz aqui o doutor Bezerra, em memórias, como se as pessoas fossem mortas, dando a ideia de fim. Não, diz ele, olha o que colocar. E sim, devemos estampar sorriso e alegria, porque eles estão precisando como nunca do nosso incentivo, não do nosso desespero. Mais uma vez, continua o doutor Bezerra, compreendei conosco. Então agora ele vai fazer um paralelo da vida dele com aqueles que estavam ali visitando o nosso Chico Xavier, e que é lição para todos nós. Olha como é que ele fala assim, compreendei conosco, raciocínio, prestem atenção, é isso que o doutor Bezerra está falando. Aí vamos lá ver qual é o argumento dele. Compreendei conosco, prestem atenção, nossos filhos estão na terra, ao nosso lado, pelos prodígios da reencarnação, e os vossos, os que vos precederam na grande mudança, estão na vida espiritual, por bênçãos da imortalidade,
entrelaçando os pensamentos com os vossos e amando-vos cada vez mais. Aí ele faz então um paralelo. Os nossos filhos estão na terra pelos prodígios da reencarnação. Que nossos filhos que estão na terra pelos prodígios da reencarnação? Se as pessoas estavam ali que estavam ali para buscar as comunicações dos seus desencarnados. Como é que ele diz que os nossos filhos estão na terra ao nosso lado pelos prodígios da reencarnação? É que ele está falando dos filhos dele, daqueles 15 filhos que ele teve. Agora eles se encontravam na terra, reencarnado. E o doutor Bezerra estava como? No plano espiritual. E tinha separado deles? Não, estava do lado deles. Só que agora, olha como é que é esse ritmo da vida. O doutor Bezerra está falando dos próprios filhos dele, que agora não estavam no plano espiritual, estavam reencarnados. E o doutor Bezerra do lado deles. E aqueles pais que estavam ali procurando o Chico Xavier, recebendo essa comunicação do doutor Bezerra. Aí ele fala, os vossos, os que vos precederam na grande mudança, estão na vida espiritual. E poderão ficar do lado de vocês através dos fios da prece, da confiança, da paciência, da certeza e da comunicação mediúnica. Ora, o que o doutor Bezerra está falando? Que os papéis se invertem. Ora a gente sofre porque os nossos filhos desencarnaram. Depois nós vamos para o plano espiritual e eles reencarnam outra vez. Aí fica essa grande família de encarnados e desencarnados, mas que formam uma família só. Ora, um grupo está aqui encarnado. Ora, um grupo está desencarnado. E das duas formas, nós ficamos ligados pelos laços da imortalidade ou pelos laços da reencarnação. Ele chama prodígios da reencarnação e ele chama bênçãos da imortalidade. Prodígios da reencarnação, a vida continua na forma. Bênçãos da imortalidade, a vida continua em corpo espiritual. Mas há sempre vida, vida eterna, como a Zita lá nos ensinava em palestra abençoada, aí no auditório do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Por fim, conclui o nosso mentor, a página que vos dedico, enquanto vos escrevo, não é uma pequena mensagem doutrinária, é um recado afetuoso de amigo, que vos participa da luta e que pede a Deus vos ilumine e sustente e que a todos vos proteja e vos abençoe. Então, o doutor Bezerra estava escrevendo essa página, como ele diz, a página que vos dedico, enquanto vos escrevo, não é uma mensagem doutrinária. Não, é mais que uma mensagem doutrinária. É um recado afetuoso de amigo que vos participa da luta. Quer dizer, a luta que vocês estão tendo, eu participei também. Sou amigo de vocês nessa luta. Sei como é essa dor, mas eu sei que pela doutrina espírita, dizia ele, por que não buscam as comunicações espirituais, né? Estão à nossa disposição nas abençoadas instituições como é o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Então, busquem, porque essa luta diminui o seu impacto através da conquista da paciência, da coragem, da esperança, porque se descobre que pela comunicação mediúnica o espírito sobrevive e é eterno, e que o túmulo não pode realmente prendê-lo, porque não é suficientemente poderoso para tal conquista. Eu me lembro, queridos amigos, me lembro muito que quando eu adentrei as portas aí do querido Bezerra de Menezes, assisti uma palestra lindíssima do nosso Lindolfo Antônio, falando sobre a excelência do amor, as lições de amor, as mesmas lições que agora nos cabe e que eu uso lições de amor em termos de espiritualidade. Mas eu me lembro também que certa vez eu pedi um conselho espiritual e o médium
nosso Cristodolino Silva nos deu uma comunicação muito significativa que eu guardo até hoje no meu coração, como prova da imortalidade de ente querido que me aqueceu o coração e que me aquece o coração na certeza de que só há vida, vida em plenitude, vida em abundância, como nos prometeu o Senhor. Vim para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância. Que Bezerra de Menezes cubra a todos nós de bênçãos, muitas bênçãos, e que ele continue abençoando o nosso querido Centro Espírita da Maia Lacerda, com a sua presença amiga, incentivando a todos os trabalhadores a viver, antes de tudo, a esperança firme e certa da imortalidade da alma. E assim cantamos nessa certeza, como Bezerra cantava no dia da sua primeira comunicação mediúnica, no dia 12 de abril de 1900, no Grupo Ismael, quando ele dizia: só a mãe de Jesus poderia me proporcionar festa como essa, a festa da imortalidade, e recebida por ela como se eu fosse discípulo de seu filho. E ele, então, cantava a excelência do amor pela oração a Maria de Nazaré. E ele nos ensinou: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor seja convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai por nós, seres fracos ainda, agora e em todos os momentos da nossa vida, pois sabemos que contigo, Maria, abrigados no teu manto de luz, como pássaros que se acolhem em ninho confortante, estaremos mais perto de Jesus, que é o nosso alvo, o nosso mestre, a estrela polar, que todos nós alcançaremos um dia, através do esforço que empreendermos na nossa escada de ascensão evolutiva. Muita paz, parabéns pelos 108 anos, todos os trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, me incluo nas preces de vocês. Paz.